Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do Extensamente. Eu nem acredito que já vamos em 4 temporadas e o Extensamente é um podcast onde conversamos com diferentes convidados sobre temas relacionados com a saúde e o bem-estar mental. Esta temporada tem algumas novidades, vamos ter um e-mail dedicado ao podcast e temos também um blog, mas está tudo na descrição, tal como as referências científicas de alguns dados que vamos aqui falar. E o que é que vamos falar sobre hoje? Sobre a nutrição e a relação que pode ter ou não com a saúde mental. E o interesse para a alimentação e os efeitos que pode ter no nosso corpo e na nossa mente é muito antigo. A frase conhecida do Hipócrates que diz que somos o que comemos nunca esteve tão em voga como hoje em dia. E há muita gente que realmente tenta pôr isso em prática, mas será que somos mesmo o que comemos? Alguns estudos apontam para a possibilidade de a nossa microbiota intestinal ter a capacidade de interagir com o nosso sistema nervoso central e por isso poderá influenciar o nosso comportamento. Por outro lado, têm surgido algumas referências a uma possível ligação entre doenças psiquiátricas e distúrbios gastrointestinais. Sabe-se que a desnutrição afeta a capacidade cognitiva e a dieta ou a obesidade podem afetar os estados de humor, mas a verdade é que o inverso também acontece. Os nossos estados de humor também influenciam aquilo que comemos. Até ao momento ainda não foi encontrada, tanto quanto se sabe, uma relação direta de causa e efeito entre alimentação e saúde mental. É necessário haver mais investigação científica a este respeito para chegarmos a mais conclusões. É, no entanto, evidente que uma alimentação adequada e nutritiva ajuda a ter uma melhor saúde em geral, quer fisicamente, quer mentalmente, mas por si só não tratará ou não resolverá diretamente os problemas ou transtornos mentais. E para conversar comigo hoje sobre a nutrição e o seu efeito no nosso bem-estar mental, tenho o Dr. Telmo Barroso. Doutor, eu antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre a nutrição, eu vou-lhe perguntar o que é que o entusiasma hoje em dia, o que é que ainda lhe dá esperança nestes tempos tão estranhos e conturbados que vivemos? Bem, primeiro que tudo, agradecer o convite e estou muito contente por estar aqui e participar. E aos ouvintes que estiverem a ouvir, a maior motivação que me dá é eu poder ajudar. Ou seja, em tudo, em parte naquilo que respeita a nutrição. Aliás, eu costumo dizer na brincadeira, eu estar aqui por acaso estou num sítio onde trabalho, mas eu estar aqui estou de férias, ou seja, eu gosto mesmo daquilo que faço. E, portanto, esta questão de eu poder ajudar, ter a noção de que posso melhorar a qualidade de vida e que posso ser um dos promotores de saúde, seja mental ou física, e as duas estão interligadas, como disse, é para mim a minha maior motivação. E é uma ótima motivação, ajuda muita gente, com certeza. E eu ia lhe perguntar, vamos começar então já aqui a falar sobre o nosso tema principal, e eu ia retomar esta frase do Hipócrates: nós somos mesmo o que comemos ou não? O que é que acha? Completamente. Ainda por cima nesta questão de... Por isso é que eu tenho esta motivação, que é uma dos fatores que pode... Não se sabe bem até que ponto é que a percentagem bate certo. Ou seja, eu, por exemplo, estou dedicado, tenho mais influência naquilo que são na parte de nutrição clínica, especificamente, e depois dentro da nutrição clínica na parte de oncologia. E se eu sei que costuma-se dizer que as hallmarks, ou seja, aquela que é as propriedades de formatar ou de dar cancro, como se costuma dizer, há vários fatores. Um deles é a alimentação, e nós sabemos que temos uma percentagem em termos de estilo de vida saudável e naquilo que podemos ajudar a prolongar o estado de saúde ou não. E, portanto, há fatores na alimentação, mas que diferem depois de outros todos. Ou seja, imaginem, se eu fumar, fizer exercício e comer mal, vou ter uma percentagem maior em termos de, por exemplo, de problemas oncológicos, na probabilidade de ter, do que se fizer só uma alimentação e não fumar e fizer exercício físico. Mas também não está certo, ou seja, não existe uma percentagem. Portanto, neste aspecto, na prevenção, no tratamento e mesmo na prevenção terciária, que é o que se diz que quando a pessoa, após os tratamentos, entra numa fase de hospitalização, não, numa fase de manutenção e de a observação se volta a ter ou não os problemas, chama-se prevenção terciária, nós temos um aspecto importante. E, portanto, a alimentação nisso tem um aspecto muito importante. E podemos dizer que há alimentos bons e alimentos maus ou depende de cada pessoa? E o efeito que tem em cada pessoa? Essa é sempre aquela pergunta que é, doutor, isto é bom?
isto é mau. É como as pessoas, aquela é boa, aquela é má. Mas não existe características que são boas e más na dicotomia do bom e mau. Mas eu digo aos meus alunos, não há um alimento que faça uma dieta, mas há um padrão, esse sim, que torna um plano alimentar equilibrado e promotor de saúde. Dentro da perspectiva que nós temos de que um padrão é mais importante que um alimento, e é verdade, ninguém faz um alimento, uma alimentação equilibrada a comer, imagine, framboesas. Mas as framboesas disseram que fazia muito bem. Sim, mas quem come framboesas todo o dia, a toda a hora, acaba por ter uma Não vai alimentação fazer... desequilibrada. Portanto, Claro. o padrão é que interessa, não é o alimento. Se nós somos aquilo que comemos por isso, sim. E isso tudo traz benefícios ou consequências. Há bocado falou, deixa-me só dizer, há bocado falou numa coisa muito interessante na parte inicial, que é de que forma é que a vida que vivemos e aquilo que temos neste momento, que é mais pessoas em excesso de peso e obesidade, crianças mais gordas, portanto com mais excesso de peso e obesidade. Neste momento há cirurgias bariátricas a aplicarem-se em pediatria porque elas estão com IMC muito alto, ou seja, têm peso para a altura enorme, tudo mais sedentário. Não é tanto assim, porque as pessoas tentam fazer exercício, mas não chega. Mas está tudo muito sedentário e isso é o fator de inflamação. A obesidade é como se tivéssemos um ponto vermelho sobre nós a inflamar-nos. O sistema imunitário e tudo isso influencia a alteração celular. O desequilíbrio que dá causa doenças. Essas doenças podem ser, e são normalmente de metabólicas. A diabetes tipo 2, a obesidade causa arteriosclerose e doenças cardiovasculares. Isto tudo, claro que dá saúde mental, ou seja, ou não dá. Claro, porque está tudo relacionado, claro. Se eu tiver uma patologia que metabolicamente me desorganiza, normalmente eu fico mais ansioso, nervoso, vou mais ao médico, gasto mais dinheiro, tenho problemas com a farmácia, que às vezes não tem medicação ou falta, tenho dificuldade em aceder a consultas e a serviços de saúde que às vezes estão limitados e, portanto, isto só por si já é ansiedade e dá potenciação de degradação do estado mental. Depois também a própria doença, que nos retira anos de vida. Por falar em anos de vida, vou-lhe dizer uma coisa. Diga. No inquérito nacional de alimentar que é feito de X em X tempo, os alimentos que estão, em termos daquilo que são os alimentos que possam tirar mais anos de vida por não serem consumidos, é a fruta e os legumes. Ou seja, nós não conseguimos comer fruta e legumes é suficiente. Ou seja, fibra. E esses tipos de alimentos são os que estão associados a que nos tirem mais anos de vida. Isto é engraçado. Então, mas isso quer dizer que as pessoas que comem mais fruta e legumes têm mais anos de vida ou têm menos anos de vida? Não, há associação, lá está, entre o alimento e o padrão. Ou seja, os alimentos mais ricos em fibra e que têm mais antioxidantes, porque estamos a falar em nutrientes e alimentos, porque nós nutricionistas não lidamos com a química de cada alimento, lidamos com uma mistura de química que tem o alimento e que se junta noutros alimentos que potencia a absorção e potencia às vezes a utilização desses mesmos fatores químicos. Por exemplo, se eu tiver vitamina C juntamente com uma refeição de almoço ou jantar, eu absorvo mais ferro. E diz-me, troque isso por miúdos. Portanto, se eu comer uma peça de fruta a seguir ao almoço, eu vou absorver o ferro que vem do peixe e da carne. Certo. Ou é a combinação, lá está a combinação dos tais elementos, não é? Lá está. Isso é isto só entra em favor daquela pergunta que me fez, que é, então, a laranja é vitamina C, certo? Então comer laranja faz bem. Se calhar faz, se calhar não faz. Se calhar não faz, exato. Pois era isso que eu... Diga. Não, é esse padrão alimentar que tem a ver com a junção de alguns alimentos, e a gente sabe que eles são importantes, e tem um papel importante naquilo que é o aumentar a qualidade de vida e diminuir a doença, onde está incluída a fibra. A fibra tem várias propriedades, tem vários tipos de fibra, entre vários alimentos, e eles próprios, juntos num plano alimentar equilibrado, fazem com que as doenças... Prolongar a vida. As doenças metabólicas venham a aparecer mais tarde. Certo. E acredito uma coisa, a maior parte de nós não come a fibra necessária.
Nunca. Pois, acredito. Por isso, E voltando àquela questão dos alimentos serem bons, serem maus, é um bocado. Eu acho que, ou voltando, virando a questão de outra forma, há muito esta ideia, penso eu, hoje em dia, de que a alimentação resolve tudo, ou pode resolver tudo, desde questões físicas até questões mentais, sobretudo se comer determinado tipo de alimentos ou se comer de uma determinada maneira. E eu não sei qual é a perspectiva do doutor sobre isto, mas eu acho que isto pode ser até um bocado perigoso, porque voltando a essa questão dos alimentos bons e maus e desse tal padrão, cada pessoa é que tem que encontrar o seu padrão, não é? Ou seja, não é, digo eu, encarar a alimentação como é aquilo que me vai resolver o meu problema de saúde, mas encarar a alimentação como um fator que pode ajudar, incluindo outras coisas, não é? E nesse sentido, adaptar a cada pessoa. E voltamos à questão de um alimento é bom para um e não pode não ser para o outro, não é? eu vou-te explicar uma coisa que se vai perceber bem, que é, se eu tiver uma pessoa com doença celíaca, ou seja, se for uma pessoa que tenha um problema de intolerância à proteína, neste caso ao glúten. Eu Sim, tive hoje uma pessoa dessas na consulta. Se eu não lhe tirar alimentos com glúten, portanto, o alimento está associado à patologia, a alterações de fisiologia, portanto, patologia. Portanto, isto é a evidência de que há alimentos que nos fazem mal, porque nós não certo, temos tolerância, temos uma sensibilidade e mesmo intolerância, portanto, não conhecemos o glúten e temos patologia. Neste caso, eu tenho que certo. tirar alimentos ricos em glúten. Noutros casos, sim, não há propriamente um fator que eu tenha que retirar. De tal maneira que o que está a perceber-se é que a nossa vida, por ser mais ocidental, quando a gente diz mais ocidental, é alimentos processados, mais fáceis de cozinhar, embalados. Normalmente já nem sabemos o que é o alimento, porque há um monte de ingredientes, e os ingredientes que estão lá, a maior parte deles a gente já não os conhece. E às vezes, a única coisa que a gente conhece do alimento é o sabor. E que diz lá Uhum. no fundo, aroma a. Nem esse aroma. Nem, o aroma é Portanto, químico, né? O aroma é químico, não é exato. propriamente, Por não isso, vem da origem. esta questão dos alimentos, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde, por exemplo, quer seja física ou mental, não é só simplesmente a ausência de doença. Sim, É sim um estado físico de bem-estar de cada indivíduo. E cada exatamente. indivíduo pode ter afinidades para certos alimentos do que para outros. Por exemplo, Certo. há pessoas que não toleram certo tipo de produtos de origem animal, mas toleram mais de origem vegetal. Nós percebemos que as pessoas podem, ou por razões éticas, ou por razões religiosas, ou por razões de quererem, não querem comer carne, querem comer peixe, não querem comer ovos, mas outros comem ovos, depois bebem leite, o outro não bebe leite, mas bebe bebida de soja ou de arroz, e nós, como nutricionistas, temos que ajudá-los a adaptar a alimentação e a ter a noção de que, fazendo um plano equilibrado, com escolhas, às vezes não tem que ser fixo. Esta ideia de que eu, se comer isto, salvo-me, não existe. Pois, pois. Ou seja, eu costumo dizer na oncologia e na primeira consulta, quando as pessoas vêm fazer tratamento, porque eu estou na parte mais. Estou no fio da navalha, ou seja, as pessoas são diagnosticadas, vêm fazer tratamento em um hospital de dia e vêm-se com vários profissionais. O médico já tinham falado com ele, depois vem a enfermeira do hospital de dia, vem psicóloga às vezes e vem o nutricionista. Portanto, é logo uma visita, um vem para fazer. Pronto, a gente aplica os instrumentos. E eu costumo dizer, a primeira coisa que eu digo é: eu, nutricionista, não o vou tratar. Tratar é com o médico, com o oncologista, é que lhe vai fazer o tratamento. Só para ter uma ideia de o que é isto. A minha função é mantê-la bem alimentada, com uma boa composição corporal e o mais bem alimentado possível dentro desta fase e dentro dos seus tratamentos, para você conseguir tolerar os tratamentos e passar por isto o mais incómodo possível. Ou seja, não perder Certo. massa muscular, tentar adaptar os alimentos àquilo que é os sintomas, para que o tratamento faça o seu efeito o mais eficaz possível para ser tratado.
Certo. É como se fosse um reforço, não é? É um reforço do tratamento médico específico para Sim. aquele tipo de cancro, não é? É um reforço. Mas lá está, as pessoas dizem, então beterraba faz bem, porque tem ferro. E eu assim, olha, se calhar faz bem comer beterraba como tudo o resto, porque o ferro da beterraba que existe, que eu saiba, não é bem absorvido por nós, porque nós não somos herbívoros. Portanto, tudo o que é ferro vegetal não é propriamente biodisponível, ou seja, a biodisponibilidade tem a ver com a absorção em termos intestinais. Portanto, opto Uhum. por ferro, se calhar, mais biodisponível. Olhe, por exemplo, alimentos de origem animal, as carnes vermelhas. Carne vermelha, doutor, isso faz mal. Isso provoca cancro. Pois, mas não é bem assim. Provoca, Pois, está bem destinado, que é em quantidade, frequência, durante algum tempo. E a probabilidade é maior. Sim, é isso que os estudos dizem. São estudos grandes. Ou seja, não é por certo, comer certo, um certo. bife disto ou daquilo que eu vou ter um problema grave. Exato, exato, exato. Sim. Eu acho que essa é que é a questão que muitas vezes eu associo em todo o lado, diferentes tipos de pessoas, esta questão da alimentação vem muitas vezes, que é há um problema qualquer, isto é a alimentação, a pessoa alimenta-se mal, e Uhum. eu acho que é importante que as pessoas percebam que realmente aquilo que o doutor diz é um padrão, a alimentação é pessoal. É uma coisa muito pessoal, ou seja, porque é o organismo de cada um, não é? Que vai reagir e que vai tolerar ou não tolerar determinado tipo de alimentos e que vai reagir a uma composição de vários alimentos, que é a nossa alimentação, não é? E- diga, Você tem, diga, tem razão numa coisa, mas não posso deixar de dizer que não é diga. propriamente. Ou seja, isto não é como a pediatria, que a gente, os bebezinhos metem agora os alimentos à frente e eles vão escolhendo os alimentos que querem, tendo nós a Certo, noção daquilo que se mete à frente. Se ele quer comer brócolis, se quer comer fruta, se quer comer comida homogénea. Isto agora é. Mas nós, é verdade que o nosso corpo tem sensibilidades. certo. E há várias patologias ou vários síndromes que a gente pode até melhorar. Mas não deixa de ter em conta que tem que ter uma orientação. Ou seja, há fundamentos que, dentro desses fundamentos, pode haver ali alguma ginástica, não é? Ou seja, eu posso não gostar da fruta toda, mas não me lembro de comer nem sequer 3 peças de fruta por dia. Pois, Não, então, mas tenho que comer 3 peças de fruta por dia. Tenho, entre aspas, há um dia que eu posso comer 2, no outro dia posso comer 3 e no outro dia até posso comer 4. pois, Mas tenho que ter a noção que tenho que comer este tipo de coisas. pois, Não é pois. uma coisa fechada, percebe? Ou seja, a dieta ou o plano alimentar tem que ter arroz integral, imagine. Uhum. Só o arroz integral a faz bem. Eu ainda não vi nenhum estudo que o arroz branco, basmati e carolino, faça mal. Faça mal. Agora, o estudo que existe é o padrão de uma dieta ou de um plano alimentar que não tenha suficientemente fibra suficiente ao longo do tempo pode causar problemas. Pois, pois, pois. Está a ver? Pois, ou seja, quando fala nisso é um elemento dentro da alimentação que é extremamente importante, aqui no caso a fibra, não é? Ou seja, não é a questão do comer menos arroz ou mais arroz, ou mais fruta ou menos fruta, é a questão de ter um input de fibra o suficiente para evitar determinado tipo de doenças e degradação física e até mental, claro, ao longo do tempo, não é? Sim. Exato. Até porque esta questão, desculpa, que esta Faz questão mal. da alimentação ocidental, que é, a gente não pode ter tudo bem nem tudo mal, ou seja, nós por um lado Hum, vivemos mais, porque os diagnósticos e as terapias são melhores, uhum. a prevenção é melhor, a alimentação é mais higiênica, não nos esquecemos que a gente há 20 ou 30 anos não tinha as restrições e as normas de higiene e de confecção dos alimentos até fora de casa. Basta dizer, por exemplo, olha, lembra-me da colher de pau. Neste momento a colher de pau é proibida em restauração, só em nossa casa, porque aquilo é uma fonte de germes. A gente comia todo. Há bocado falou na microbiota. A microbiota é nosso jardim zoológico, portanto, vivem bactérias dentro de nós, Pois, pois. que são os milhares, e que produzem substâncias. E comem connosco. Portanto, são simbióticos. A gente andam em harmonia connosco. Mas às vezes a harmonia estraga-se. É como Pois, pois. a ocasião faz o ladrão. Às vezes há situações onde há umas tipos de bactérias que cresce mais que a outra ou que diminui em relação a outras. E isso origina alterações e desequilíbrio. E Certo. origina patologias, Problemas. Pois, problemas. E problemas. esses problemas podem ter a ver, quer seja com os alimentos, quer seja com o padrão, quer seja com o estilo de vida. Pois, pois, pois. Porque a gente tem, a base é sempre a mesma. Depois, o meio ambiente é que nos muda.
Claro, claro, claro. Se eu tiver um meio ambiente onde eu consiga escolher opções melhores e variadas, eu vou ser mais saudável. Claro, Se a pois. gente sabe que as pessoas que nem sempre, ao contrário do que se pensa, socialmente e economicamente desfavorecidas, nem sempre, às vezes podem comer melhor do que aqueles que comem e que têm outro poder financeiro. Pois, Porque lá pois, estão pois. os excessos metidos no assunto. Claro, claro, Portanto, claro, claro. a gente não pode depois fazer uma extrapolação para tudo, mas normalmente as pessoas que têm algum menos conhecimento têm normalmente baixa capacidade económica e compram produtos mais processados. E, portanto, têm outro tipo de problemas ligados a isto. Uhum. Por outro lado, as pessoas que são, por exemplo, financeiramente mais abastadas também têm outro problema, que é, muitas vezes não comem em condições porque comem a mais mesmo produtos saudáveis. Pois. Então já temos aqui dois problemas, que é é Exato. os processados, outros são comida a mais. Sim. Exato. Não, o que dá para perceber logo à partida é que realmente isto da alimentação tem muito que se lhe diga, não é? E não é, é uma coisa bastante complexa, não é tão simples como só comer uma determinada coisa, Não. porque isto tudo é bastante complexo, não é? Sim. Até porque no primeiro ano da faculdade, quando eu estive na faculdade, já foi em 92, a primeira coisa que me ensinaram foi que a variedade é um fator mais importante da alimentação equilibrada. Ou seja, e ensinaram depois que a sazonalidade dos produtos era importante porque produtos feitos na época, ou feitos cultivados e produzidos e Uhum. colhidos na Colhi- época, portanto, produtos da época são sempre mais saudáveis do que produtos que não são da Preferíveis. época. Pois, Produtos porque que tem vêm um do pé de processo de preservação, claro, 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 claro. preservação e porque são mais antioxidantes, porque estão muito mais dentro daquilo que é o expoente de substâncias boas, não é? Claro, claro. Mas isto, a variedade é a coisa mais importante. O que faz com que as pessoas, às vezes, por excesso de informação, e porque às vezes, por exemplo, como está a fazer aqui neste momento, quem tiver a ouvir isto vai poder pensar, bem, então, se calhar a dieta paleo, a dieta X, Y, Z. Ou seja, este tipo de dietas, ou os nomes das dietas, ou os nomes dos planos alimentares, é aquilo que a gente quer dar. Claro que a gente pode brincar um bocadinho. É como, por exemplo, ir à autoestrada, dar os 160 e não ter polícia ali ao pé, não apanha multa, até faz bem ao carro. Coitado, o carro até dá 200, eu vou dar 160 e pronto. O problema é quando a gente abusa nisto. E o mesmo acontece com o plano alimentar. Os planos alimentares, ou a maneira como nós comemos, podem ser estratégias. Eu, por exemplo, posso ter um desportista que faz mais carga de calorias ou de alimentos à noite porque, por exemplo, vai treinar mais tarde. Ou então tenho uma pessoa que, como se deita cedo, eu tenho que carregar mais em calorias e fazer com que ele coma mais durante a manhã e o almoço. Agora, se a dieta é mais proteica, se a dieta é mais vegetariana, mega, macrobiota, não, só peixe. E, ou seja, tem os seus benefícios, ela está como padrão, e os seus malefícios. Claro, claro, claro. É uma a questão de gerir e equilibrar o mais possível. Agora, explicar à pessoa que não tem que passar fome para perder peso, porque se passar fome para perder peso, entre aspas, se comer muito pouca quantidade para aquilo que o seu corpo devia ter, e isso é fácil de calcular, entre aspas, ou por fórmulas ou por exames de calorimetria indireta. Se eu der muito baixo valor calórico, ou seja, muito menos calorias do que a pessoa precisa, é o próprio cérebro, o próprio organismo que vai puxar pela pessoa para comer porque ele vai se defender. Claro, claro, claro. E isto as pessoas não pensam, que Claro, é, nós temos o instinto animal ainda em nós somos os claro, animais. claro, Às claro. vezes dizem, por isso mesmo é que a gente não deve beber leite, porque a gente é adulto, nenhum bezerro grande bebe leite. Pois é, eu costumo dizer na brincadeira, também nenhum bezerro vem ao hospital apanhar soro. Agora vem, porque vão ao veterinário. Mas não vem à urgência e diz, olha, estou doente com uma constipação, por favor, dê-me soro e dê-me... Não. Portanto, nós somos os animais completamente diferentes, portanto, também podemos ser Mais diferentes. complexos. Sim. Complexos de Esta outra questão, maneira. ainda outro dia a pessoa dizia-me, havia uma senhora a dizer, então, mas a gente não pode beber leite, o leite faz mal. Eu disse, olha, eu por acaso estive há uns tempos num congresso onde falaram 1 hora só sobre leite e derivados. Hipertensão, doenças oncológicas, prevenção cardiovascular. E sabe o que é que se viu? É que afinal o leite, pouco maléfico é benéfico, por exemplo, para alguns tumores. O consumo de leite está associado a baixa prevalência de tumores, ou seja, tumores como o da próstata,
é diminuído com o consumo de leite. Tumor do cólon, ao contrário do que as pessoas pensam. E ela dizia-me, mas o tumor da mama, o leite é muito importante, porque o leite no tumor da mama aumenta. Eu não tenho evidência disso. Pois lá está. E depois pergunta à senhora de onde é que vem a bebida de soja. E ela diz-me, vem da soja. E eu na brincadeira digo-lhe assim, então se vem da soja, diga-me lá como é que ela vem da soja, porque o leite sei que vem das tetinhas da vaca. Sim. Mas eu só estou a dizer isto, não é para as pessoas pensarem que eu sou fundamentalista. Eu só estou a ver aquilo que os artigos e a evidência científica. Claro. Claro que há leite biológico e há leite mais processado. Mas se não fosse esse leite mais processado, a maior parte das pessoas não tinha acesso ao leite. Pois. Andávamos a morrer à fome, porque não temos leite para alimentar e que dure 3 ou 4 dias no frigorífico. Pois. E depois vêm as bactérias, vêm as doenças. Ou seja, por um lado a gente quer coisas biológicas, saudáveis, que são uma pequena minoria das coisas. E por outro lado, queremos alimentar as pessoas a seu belo prazer, porque as pessoas precisam de comer. E são milhares e milhões de pessoas. Claro. Há bocado falou dessa questão das dietas paleo e todo esse tipo de dieta. Às vezes aparecem assim umas dietas que são moda, não é? Eu tenho uma amiga minha que diz que esta questão das dietas que é um bocado como uma religião. Ela chama essas pessoas que são obcecadas por diferentes tipos de dietas, chama-lhe as beatas das dietas. Eu acho muita piada porque ela chama isso, tipo, essas pessoas. E eu estava-me a lembrar de um caso, por exemplo, de uma adolescente, a propósito de uma moda da dieta de comer alimentos crus, e que essa adolescente resolveu, enfim, aderir a essa moda e comer só alimentos crus e acabou por, de facto, falecer porque desenvolveu uma série de problemas de saúde física e acabou por falecer, porque realmente o nosso organismo não está habituado e não está feito para comer todo o tipo de alimentos crus, não é? E portanto ela acabou por falecer, não é? Porque realmente não, pronto, estava a fazer mal a si própria. Se me perguntar se comer alimentos crus é mau, há alimentos que podem ser crus. Claro. Neste momento já se come sashimi, que é peixe cru e carne ceviche, dá para preparar, tem que se ter cuidado com a parte da biologia, não é? A parte da higiene alimentar é importante. Os alimentos vegetais, todos praticamente dá para comer cru. Sim. À exceção de um ou outro que batido que se come. Estamos a falar da couve portuguesa, couve galega e repolho, que é aquelas couves mais grossas, que batidos também se comem crus. Mas estamos a falar em quê? Carne crua não é propriamente uma coisa muito digerível, mas eu acho que a questão que pôs entre a comida crua e a morte pode não ser assim um fator tão importante, porque há aqui várias coisas. Eu nem vou perguntar como é que ela faleceu, mas, ou seja, pode ser por déficit, pode ser por outras coisas quaisquer, mas neste momento comer coisas cruas em algumas situações, não é tudo, mas existe. Nós podemos comer sashimi, podemos comer ceviche, podemos comer legumes crus, saladas, fruta crua. A questão do arroz não é para comer cru, como é óbvio, tem que ser cozinhado, porque senão não temos a absorção dos nutrientes. Ou seja, há alimentos que crus não se absorvem tão bem, e por isso é que a gente tem que cozinhar os alimentos, e eles próprios nos dão mais proteína e vitaminas. Se forem cozinhados, não é? Exato. Mas também há vitaminas que, se forem cozinhados, destroem. Destrói, pois. Exato. Ou seja, por exemplo, na parte dos legumes, se eu cozinhar é mais bem digerido, mas lá vai a vitamina C ao ar. Lá fica o potássio na água, se eu aproveitar a água. Ou as vitaminas lipossolúveis das próprias, porque há fibras que têm vitaminas lipossolúveis. Espécies de vitaminas podem ser de origem dissolvidas em gordura, mas, por exemplo, a vitamina K nas folhas verdes existe muito. Mas se fosse cozinhada, eu tenho-a dentro de água, não desaparece. As hidrossolúveis, por exemplo, a vitamina C desaparece. Desaparecem na água. Se eu consumir alimentos crus, vou ter mais vitamina C do que cozinhados. Se eu tiver proteína, ou seja, um bife ou peixe, se eu cozinhar é muito mais fácil de digerir e a eficácia de absorção é maior. Se eu tiver fruta cozinhada, lá vai a vitamina C toda hora. Pois. E, portanto, eu tenho que gerir isto um bocadinho. Portanto, há alimentos crus que são mais... eu digo... porque há várias culturas, não é? Esta questão das dietas é também a ver com aquilo que a pessoa pensa que é mais saudável. À procura de qualquer coisa diferente. Dependendo do tipo de dieta e dependendo do tipo de pessoa,
elas vão à procura de... Eu vou-lhe dar este exemplo. Normalmente quem tem obesidade anda sempre à procura da sua dieta. Se é o jejum intermitente, se é a paleo, se é o vegan, se é a cetogénica, se é... Depois há vários nomes de dietas que eu nem sei. Ou seja, cada um inventa estratégias diferentes. Porque no fundo isto são estratégias. Não se pode dizer que uma pessoa com uma dieta com uma característica, por exemplo, só proteína, seja saudável, não é? Pois. Mas também é verdade que pode fazer mais proteína 1 ou 2 dias que não faz mal nenhum. Mas não é uma coisa que se mantenha saudável ao longo do tempo. Portanto, não é um padrão saudável. Se calhar vai precisar de outras coisas. E se calhar vai ter problemas ao final de um tempo por comer mais proteína. Por exemplo, se a gente come mais proteína, tem mais descalcificação óssea. Eu estou-lhe a falar assim, mas imagino que a pessoa já tem problemas de antecedentes, de corticoides, de outro tipo de medicação que já por si promove a descalcificação. Ainda faz uma dieta proteica porque é mais pesada. Eu não estou a dizer que parta uma perna mais facilmente, mas não é saudável, percebe? Claro. Por isso, a questão dos planos e do tipo de dieta tem mais a ver com a motivação que a pessoa tem e que psicologicamente sente que pode ser benefício para si porque é uma coisa diferente, porque já tentou tudo. Claro. Portanto, dependendo das situações, a gente tem que perceber muitas vezes que as pessoas dizem: eu até sei comer, mas não consigo ter aquilo, não consigo chegar ao meu objetivo, seja ele perder peso, aumentar de peso, ter mais performance esportiva, mas tem que ter um acompanhamento. Portanto, se andar a passear de um sítio para o outro e se não der tempo ao tempo e não tiver ajuda, é mais difícil. Mais difícil. Claro. Há pouco falámos sobre as bactérias e eu, nas minhas pesquisas sobre este tema, encontrei a referência dos psicobióticos na alimentação, que são bactérias vivas, que é a informação que eu tenho, e que poderiam atuar a nível intestinal e na ligação do intestino ao funcionamento cerebral. Doutor, não sei o que acha disto, mas será que este tipo de alimentos que são específicos, como estes psicobióticos, são o futuro? Ou seja, que nós ainda vamos ter alimentos específicos para determinado tipo de situação, ou sei lá, a criação de alimentos, ou de alguma coisa em relação à alimentação para determinadas, em vez da alimentação ser uma coisa geral, não é, para o nosso bem-estar, ser utilizada para coisas em específico. Será que o nosso futuro vai trazer isso? Lembro-me da microbiota que eu já lá vou, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que já se faz. Por exemplo, a questão dos ácidos gordos poliinsaturados, os que estão presentes no azeite, no peixe gordo, que são os chamados ômega 3. Além de promoverem o bom funcionamento dos neurónios, estou-lhe a dizer isto assim, desta maneira, e influenciam as transmissões de neurotransmissores. Ou seja, o consumo de peixe, eventualmente de suplementos com ômega 3, ajudam, por exemplo, a ter uma pessoa mais concentrada. Ou seja, a função cognitiva. Faz parte do tratamento, muitas vezes, adjuvante de certas alterações psíquicas, ou depressões, ou de outros estados, e, portanto, ajudam. Faz parte daquilo que é a atenção de um aluno, naquilo que é o estudo, portanto, aumenta essa... Porque nós também temos dificuldade em consumir ômega 3 na alimentação, normalmente. Porquê? Porque não consumimos tanto peixe como devíamos, consumimos mais carne. Por isso é uma substância que já é psico, além de melhorar outro tipo de coisas, o perfil lipídico e outro tipo de situações. Sobre a microbiota, fica a perceber que existe realmente a ação sobre a microbiota, aqui existente ou outra classe meta, se é que me entende. Ou seja, eu posso ter a minha microbiota, que é diferente da sua, é como se fosse uma impressão digital, e ela produz estímulos diferentes segundo a comida que eu lhe mando. Porque, no fundo, isto é interessante. Isto é interessante, porque isto é um mundo... Psicobióticos. Isto é um mundo, já não se fala em simbióticos, probióticos, pré-bióticos, já se fala em psicobióticos. Porquê? Exatamente. Porque as bactérias, isto de uma maneira muito simples, produzem substâncias dentro do intestino. Sim, substâncias químicas, sim. Essas substâncias alimentam mesmo o tubo digestivo, ou seja, o enterocito. O enterocito é a célula do tubo digestivo, do intestino grosso, que é onde elas estão. Só para ter uma ideia, a microbiota em geral produz vitamina K, que é uma grande produtora de vitamina K, e produz alguns ácidos gordos de cadeia curta que alimentam as células intestinais.
Portanto, uma boa saúde intestinal passa por uma boa microbiota e por ter este tipo de produtos. Certo. Se eu comer mal na perspectiva da qualidade durante muito tempo, a minha microbiota é reflexo daquilo que eu como. Das duas, uma. Interessante. Ou eu não mudo aquilo que faço da comida, ou eu tento manipular a microbiota. Certo. As pessoas agora estão a tentar perceber. Claro que isto é tudo muito, muito giro, que é, nós temos a nossa cultura, temos os supermercados, temos tudo muito mais fácil, mas esquecemos de uma coisa, que é os básicos. Deixámos de comer, por exemplo, certos alimentos que são saudáveis para a microbiota, que por sua vez produz estímulos para o tubo digestivo, e o tubo digestivo entra em contacto diretamente com o sistema linfático, que é o sistema de defesa, ou o sistema, os leucócitos, os neutrófilos, que por sua vez estimulam o cérebro. Sim, o sistema nervoso, sim. Ou seja, pois, está tudo ligado, não é? Às vezes a gente, veja bem, a gente percebe que o alimento não faz um padrão alimentar saudável, mas o padrão faz. E é este padrão alimentar que se chama padrão de adesão à dieta mediterrânica, que é nosso padrão saudável sul da Europa, que toda a gente diz, mas eu como muito peixe, eu como muitos legumes. Outro dia perguntava a uma senhora, então, e couves, como? Couves? Ai, doutor, isso faz gases. É uma estatística, isso faz gases. Eu assim, senhora, mas isso faz gases, então, mas isso é normal. A fermentabilidade da microbiota até é de solar, porque está a funcionar. Ai, doutor, esqueça lá isso, penso que estou grávida ao final do dia, muito mal. Eu digo assim, então, espera aí, então você comeu couve, a última vez que comeu alguma couve foi quando? Ai, doutor, eu tenho a impressão que foi no dia 24 de dezembro do ano passado, comi couve portuguesa. As couves fazem mesmo mal, eu como assim umas saladinhas. E assim, olha, fico com a noção que as couves são importantes para nós. E se calhar, porque não come couve, a sua microbiota deixou de ter essa capacidade tão boa de digerir as couves. Porque o órgão que não desempenha a sua função atrofia. Ou seja, exato. Se eu não meter para lá alimentos dentro de uma variedade de coisas, quando eu lá vou meter couves, as bactérias dizem, uau, a mafarra, e fazem para lá muitos gases, não é? Ou seja, é uma festa das... É uma festa. das bactérias. Se por acaso os alimentos não forem numa constância, numa frequência normal, ou mais vezes frequente, e só for uma vez por ano ou duas, como é obviamente couves, as couves em geral são ótimas, fermentam, dão sintomas. Às vezes os sintomas podem ser mais exacerbados que outros, e isso parece que é uma doença. Não é. Nós somos uma... Dizem que os aviões e os carros produzem o buraco do ozono. Eu não sei se os aviões e os carros são esta população toda humana e os animais, porque nós produzimos muito... gases, metano, basicamente. Exato. Porque uma das coisas que as bactérias produzem é gás butírico, ácidos gordos de cadeia curta. Mas isto é normal. Claro. Ou seja, as pessoas é que não querem ter gases. Quer dizer, é como, desculpa a expressão, é como o que a gente vai fazer à sanita cheirar a sabonete. Não cheira nunca. Claro. É normal ter aquela consistência, é normal que a consistência, a cor, ter características especiais. E é verdade que a gente tem que ser assim. Claro. Portanto, só para... Diga. Sim. Não, ia só dizer que só para as pessoas ficarem bem esclarecidas realmente, é que quando nós aqui falamos sempre na microbiota, estamos a falar das bactérias que existem no intestino. Nós às vezes falamos em microbiota e bactérias e as pessoas podem pensar que são coisas diferentes. Não, são basicamente a mesma coisa, só para as pessoas ficarem Essas bem bactérias são as boas, são a nossa microbiota. Depois há outras Exatamente. bactérias que podem ser as más. Podem ser as... Exato, prejudiciais. São outras. Essas normalmente entram porque nós não queremos, ou entram com os alimentos crus, por exemplo, que podem ser bactérias, podem ser contaminantes dos alimentos, ou podem ser problemas derivados do sistema imunitário, porque o Clostridium é uma bactéria que cria diarreia e que altera a microbiota e o funcionamento do intestino. Mas isso são bactérias que não deviam lá estar, são patogénicas mesmo. Claro. Fazem mal mesmo. E depois disto tudo tivemos aqui a falar, a minha pergunta para si a seguir é, nós, para comer bem, e quando eu digo comer bem, é comer de forma saudável, temos que aprender a comer, que se calhar não sabemos bem comer, ou não? Eu acho que a gente já sabe, ou seja, como há bocado eu disse, às vezes o básico, quando estávamos a falar da microbiota e o básico, ou seja, se nós sabemos como é que podemos modificar ou melhorar a nossa microbiota através de um padrão saudável, como é que nós sabemos? Nós sabemos que podemos
melhorar o nosso estilo de vida e não ter doenças tão depressa. Isso é uma forma de dizer, ou seja, eu consigo modificar isto com uma boa alimentação e isso é o padrão da adesão à dieta mediterrânica. Então porquê é que a gente não os consegue fazer? Porque às vezes não tem ou tempo, disponibilidade, conhecimento e não delega tempo para isso. Eu acho que saber fazer uma sopa toda a gente sabe. Sabê-la fazer bem, já nem toda a gente sabe. E cada vez mais as coisas estão feitas. A gente já não as faz. Exato. E, portanto, temos alguma dificuldade, de repente, em ter alimentos em casa saudáveis ou que façam bem ao nosso padrão alimentar, porque já não os temos, porque já os vamos comprar. Certo. Mais caros, mas não temos tempo para o fazer. Às vezes, na consulta de nutrição, imaginem, eu tenho que ensinar uma pessoa a fazer sopa. E toda a gente sabe que sopa são legumes para dentro da água. Deixa cozer. E depois, ao fim, deitar o azeite. Passar ou não passar a sopa é uma opção de cada um. Claro. E a pessoa ainda diz, e o que é que leva à sopa? E assim, senhora, o que é que leva à sopa? E a minha receita é como é que se faz sopa de legumes. E há pessoas que agora neste momento não sabem cozinhar. Não sabem. E essas pessoas que não sabem cozinhar também não saberão comer, talvez, Sim, ou não, porque fazem coisas... Às vezes até podem ter a preocupação, mas, por exemplo, imagino que têm alguma literacia alimentar, ou seja, têm algum conhecimento e sabem que, por exemplo, agora vou voltar, sabem, por exemplo, que o açúcar não faz bem. Então não comem coisas sem açúcar. Ou tentam fazer alimentos que digam lá, sem açúcar. Há coisas que até podem levar ou não levar açúcar e saber bem. Outras podem não levar açúcar adicionado, terem do próprio alimento e não levarem adicionado. E outros terem alimentos que não têm açúcar e ditos como saudáveis. Por exemplo, uma coisa que tem fibra, não tem açúcar adicionado, numa forma de bolacha, até com aveia. Isto é o epílogo da alimentação saudável. Eu tenho dentro de uma caixa fácil de comer, saboroso, e tem duas alegações que são boas, que é, não tem açúcar e é rico em fibra. E as pessoas consomem. E cada coisa daquelas duas daquelas bolachas é uma carcaça. É um pãozinho em calorias. E a pessoa está a comer 2 bolachas com sabor a baunilha, com fibra, sem açúcar, maravilhosamente a dizer que faz bem. Pois. E está a comer aquilo, se calhar numa altura do dia, onde já nem vai gastar grande coisa, mas tem lá, com fibra, sem açúcar. Portanto, uma pessoa tem que perceber... Está ótimo. Pois, exato. E é fácil. Imagina. É só abrir o pacote. E sabe a baunilha, e sabe bem, sabe a baunilha e não tem açúcar. Afinal, há coisas boas na vida. Eu, pronto, então porque é que vem cá a consulta? Porque tem o colesterol e os triglicéridos aumentados. Pois. Então, pera lá, então você come... mas doutor, isto não tem gordura. Não, espera, afinal vai ver. Afinal não tem açúcar e tem rico em fibra, doutor, isto faz bem. Não, esquece que o alimento não é aquilo que dizem. Temos que ver os alimentos. E, portanto, tudo o que for processado desta maneira, depois a gente vai ver, e uma bolacha tem o equivalente também à carcaça. Carcaça portuguesa, branca, toda a gente diz que faz mal. Agora ninguém come carcaças. A carcaça, ou o papo seco, uau, tem que ser pão escuro, amarelo, quadrado, às bolinhas, da massa. A carcaça portuguesa deve ser esquecida. O pessoal ninguém... Não, é o mais barato, foi o que manteve esta população viva até ao 25 de Abril e de repente, digo até ao 25 de Abril, ou até aos anos 90, e de repente agora é o pão escuro, amarelo, castanho e dourado. Portanto, faça-se coisas básicas. O pão com qualquer coisa é um alimento como outro qualquer. Não pode ser esse alimento, tem que ser, desculpa a expressão, o guacamole não sei do quê. Eu assim, mas qual é o guacamole? O guacamole, doutor. O abacate é tão bom. O abacate, sim. O abacate é tão bom. A moda do abacate. E eu às vezes disse, é uma fruta. Não, doutor, o abacate faz imensamente bem. Tem uma gordura muito boa, tem muita fibra. Alguns dizem porque é verde, devem ser porque é de algum período. Mas, e assim, mas não pode comer abacates todos os dias, tem que ver. Ainda por cima, o abacate está a 5 euros o quilo, ou 4 e tal. Quer dizer, mas pode comer uma maçãzinha com casca à meia da manhã. Doutor, o abacate faz imensamente bem. O abacate é muito melhor e é muito mais caro e vem lá não sei de onde. Eu vou dar um exemplo. Eu digo assim, já experimentou meter assim um fiozinho de azeite na torrada em vez do abacate?
Ai, doutor, o azeite faz mal à vesícula. Fico, mas o abacate não faz, porque Mas o abacate, pois, o abacate pronto, não faz porque é então, fruta, né? Não tem não, óleo, nada, é mas, fruta, pronto. mas tem. Mas Mas quando a tem, gente pois, quer impingir alguma coisa na moda, pronto, lá está, meter lá está. azeite na torrada, ai, doutor, azeite. Ou umas pessoas dizem, olha, isso é muito bom, azeite. Eu já ouvi falar, já me pus, e um fio de azeite com um bocadinho, às vezes como a tostada, aquela que fazem em Espanha, com um bocadinho de polpa de tomate. Mas um fio de azeite na torrada é mais saudável que o abacate, é mais barato e é nosso, quer dizer, o abacate às vezes é nosso, mas vem importado, está a secar o Sim, Algarve exato, e é uma fruta como outra qualquer. exato, exato. E portanto, eu nem vou discutir aqui alimento por alimento, porque todos eles Claro, têm o seu papel. E se claro, me disserem claro. assim, já comeu abacate, doutora? Não como abacate. Eu como abacate. De vez em quando lá vai uma saladinha com abacate. Mas a salada com qualquer fruta é boa. Claro. Porquê? Porque qualquer fruta, até a romã é da época, a diospira é da época, a maçã é da época, a pera é da época, façam, façam salada com fruta que existe. E podem fazer o pãozinho com fruta que existe. Pão com banana, que não é nossa, mas pão com pera, pão com maçã, também é bom. Pois Antigamente é, comia pão com também, fruta. também, Eu não também. estou a falar como antigamente, porque eu não sou nenhum velho. Pronto. Mas lá está, voltar aos básicos às vezes é melhor do que às vezes ir para coisas muito topo de gama que ou é difícil de arranjar, ou é caro, ou não Sim, tem bem, ou o benefício-custo não existe. não existe, sim, 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 Pois, sim. E há bocado estava a falar, e agora, na questão do que é nosso e do que comíamos antes e o que comemos agora, a nossa relação com a comida também varia ao longo da vida, vai mudando ou não? Qual é a sua experiência e qual é a sua perspectiva sobre isto? Que nós realmente mudamos ao longo da vida a nossa relação com a comida. Ou se calhar mudamos o que comemos, mas vá, pelo sabe, menos a nossa relação com a comida. a relação com a comida sempre foi a nossa vivência como ser humanos no planeta. Nós começámos, quando nos agrupámos nas cavernas a fazer o fogo, a partir daí tivemos as primeiras refeições em conjunto. E a partir daí delineámos as caças, quem é que, o que é que havia de ser o dia da manhã. Era à volta da mesa, é à volta da fogueira, é à volta dos tachos. Realmente a mesa é o ponto, se calhar, mais importante de reunião, seja familiar ou Uhum, não. E é uhum, com comida que a gente se solta. E é com uhum. comida que as salas batem palmas. E, portanto, Sim, é com sim. comida que a gente festeja e se sente bem. E isso é Uhum, uma das bases do padrão alimentar saudável. Além dos alimentos sazonais, é a comida e a vivência à volta da mesa. uhum, Isso faz bem à cabeça e faz bem ao corpo e faz bem à alma. uhum, Portanto, é o pilar da alimentação equilibrada, é sazonalidade, exercício físico e convivência. E depois uhum, vêm as outras coisas todas. Mas a nossa relação com a comida mudou porque a vida muda. Muitas uhum. vezes, como eu estava a dizer há bocado, aquilo que é mais fácil de comprar, por exemplo, uma coisa muito prática. Toda a gente anda com barritas, não é? Barritas. De frutos Uhum, secos, de fruta desidratada, com não sei o quê. Mas toda a gente esquece que a fruta fresca e um bocadinho de frutos secos podem existir, não como barrita, mas ao lado. É uhum, mais barato. Ou seja, a nossa relação é daquilo que vemos e que interpretamos como saudável, daquilo que nos vendem, do tempo que temos e daquilo que é disponível ao pé da gente. Se eu pois, estiver pois, no pois. supermercado, se eu tiver uma banca de fruta, eu vou buscar aquilo que é mais prático para mim, que eu entendo que seja mais saudável e que o meu dinheiro consiga pagar. Uhum, Portanto, há aqui um conjunto de coisas que tem que se gerir. uhum, Portanto, cada vez que temos menos tempo, sabemos comer menos saudável, na perspectiva das escolhas, temos mais informação que não é totalmente certa e é contraditória, e por isso é difícil fazer este tipo de soluções. pois, pois, pois. Mas eu percebo que eu, como nutricionista, sabe onde é que eu gosto de estar às vezes? A ver. Eu sou um bocadinho. Há pessoas que gostam de ir ver os. Eu gosto às vezes de fazer visitas de estudo ao supermercado, não é? Gosto de ir lá ver os produtos, vou lá ver os ingredientes, porque há sempre coisas novas. A indústria alimentar é. O produto é como se fosse o Google. A gente pensa numa coisa e aparece no Google. Olha, eu pensei. Como havia aqui uma colega outro dia, estava a pensar não sei no quê e a seguir apareceu no Google. Aquilo que ela pensou e que falou connosco apareceu no Google. E ela disse: olha, o Google deve ter ouvidos. E aqui é a mesma coisa. É verdade, aqui é a mesma coisa. Se a gente começa a comprar certas coisas, a tendência do mercado é a indústria segue. Certo, sim. E, portanto, se
um snack saudável pode ser uns frutos secos e uma fruta, então vamos fazer para esta gente barritas com fruta. Só que não é a mesma coisa, porque tem mais açúcar, porque é mais caro e porque é aquilo que a gente precisa, porque é prático. Mas levamos de casa ou não vamos. Por isso, como a gente se veste do dia anterior, entre aspas, mete lá a roupinha para levar, também devia pensar naquilo que devia comer, no almoço, no meio da manhã. Certo, Mas certo, nós, certo. como é tão instintivo, chega às 7 da noite, temos fome. O que é que a gente vai comer? Epá, não tenho aqui nada, estou com fome, máquina de vending, ou a primeira pastelaria, ou o primeiro café, não há mal nenhum, mas é que depois o que aparece, e a fome, o que nos diz é, alimenta-te, senão estás para o lado. E, portanto, o pensar um bocadinho no dia anterior, ou estruturar a sua vida em termos de alimentação é tão importante como se vestir. Isto dá com as calças, as unhas não dão com os sapatos. Estou a perceber? Sim, sim. Portanto, a mesma coisa é, então eu tenho que levar um saco, ou tenho que ter a noção daquilo que vou fazer, e tenho que ou levar, ou ter opções mais práticas onde estou. Se eu não estou num sítio onde tenho opções, tenho que levar. E as pessoas esquecem-se de levar. Claro. Isso é um E há de facto ou não, na sua experiência mesmo como médico e como clínico, há de facto uma tendência para irmos comendo menos à medida que envelhecemos? Ou nem por isso? Ou não tem nada a ver? Há pessoas que são mais velhas e comem menos, há pessoas que são mais velhas e comem o que comiam antes, ou comem mais, ou... Porque há aquela ideia de que os adolescentes comem, não é? Porque estão naquela fase de desenvolvimento. E depois os idosos comem muito pouco, não é? Isso é mesmo assim ou não? Ou voltamos outra vez à questão de que cada pessoa é uma pessoa e... Cada pessoa é uma pessoa, é verdade, sempre assim, e sempre foi e sempre há de ser. Ninguém é igual um ao outro, mas há das duas coisas, ou seja, normalmente com o passar do tempo e a partir dos 65, com alterações hormonais que entretanto houveram, e com a probabilidade de déficit de massa muscular que há a partir dos 65, principalmente nos homens, que a partir dos 50 perdem 1% de testosterona, as mulheres mudam muito ali aos 50 anos, é quase uns 180 graus em que a parte hormonal muda e entrou em menopausa. Eles não querem dizer que as pessoas não podem não comer mais ou menos. Há pessoas que comem menos. Pronto, perdem a capacidade de ter apetite, perdem gosto, perdem vontade, perdem aquela alegria de comer qualquer coisa. Perdem vontade de beber água, têm menos sede. Portanto, há pessoas que sofrem mais, é verdade, isso tem que se perceber, ou seja, todas as pessoas que são mais idosas têm que beber água, têm que comer melhor, têm problemas de mastigação, ganham menos, têm menos poder financeiro para comprar alimentos e, portanto, às vezes há aqui coisas muito escondidas. Mas também há pessoas que vivem a sua reforma ou vivem a comer. Eu tenho tudo, eu tenho pessoas que vão a um certo sítio andar 200 km para comer, imagino, um cabrito estonado, não sei do quê, levam uns amigos. É a vida deles, dizem, é comer. Eu costumo dizer na brincadeira, a partir de determinada idade, a gente só pensa em duas coisas. É na casa de banho e na comida. Não vamos à casa de banho, é uma desgraça. E se não comemos, é pior ainda. Mas há pessoas que não vivem assim, percebe? Estou a brincar, mas é verdade. Eu costumo dizer de outra maneira, não digo aqui porque parece mal, mas ou é para comer ou é para ir à casa de banho, e para ir à casa de banho fazer o que sempre para fazer, as duas coisas. Mas é o que se vive. Há pessoas que vivem para comer, outras comem para viver. Para viver, exato. E há pessoas que necessitam de certos apoios porque ficam com déficit de massa muscular, com algum emagrecimento que é mau, não é? Perder peso numa idade avançada é perder massa muscular e isso traz problema de quedas, fratura óssea, até debilidade em termos do sistema imunitário e até menos suporte quando adoecem. Pois. As pessoas que são muito magras, e não precisam de ser muito magras, as pessoas, em algumas situações, mesmo estando no peso ideal, sendo idosos ou jovens, podem ter, em algumas alturas do campeonato, em algumas situações patológicas, menos probabilidade de sobrevivência por não serem um bocadinho mais fortes. Eu estou a falar de excesso de peso. Ou seja, excesso de peso não é uma coisa má. Excesso de peso é uma característica de uma pessoa que tem... Não é defeito, é feitio. Eu sempre que peso a mais, não vou ter que ter um peso de tabela. Esta questão do peso de tabela. E, portanto, a gente tem que ver as pessoas como elas foram, como elas são agora e o que é que se está a passar. E avaliar isto e dizer, se calhar a melhor forma agora de atenuar ou falta de, ou déficit de, ou excesso de, é fazer um tipo de programa ou um tipo de estratégia diferente, percebe? Mas é verdade que
há das duas formas. Há pessoas que deixam de comer e não têm prazer, e há outros que, pelo contrário, acho que soltam tudo e aquilo é agora. Cada dia é o seu dia. Amanhã eu posso não estar cá, portanto eu quero aproveitar tudo. Exato. Pronto, há de tudo. Há aquela também frase muito conhecida que é: os olhos também comem. Os alimentos que nos parecem melhores, nós temos mais vontade de os comer. É importante que a alimentação e que os alimentos sejam apetecíveis, assim, de aspecto, para nós os comermos com mais, enfim, mais ímpeto, com mais vontade. Olha, já me está a deixar com água na boca e tudo, só da maneira como está a falar, eu já estou com fome, porque a digestão começa na mente, ou seja, o nosso cérebro chama-se digestão cefálica. Portanto, isto tem a ver também com aquilo que era a primitividade, ou seja, um alimento que brilha, que parece bem, que está fresco, é para comer. E depois logo se vê, se cair para o lado, Se faz mal, se não faz. a geração a seguir diz, é melhor não comer isso que o outro caiu para o lado. Mas nós é a mesma coisa, portanto, um prato, um alimento que tenha, é verdade, um alimento que tenha uma aparência mais bonita, mais suculenta, sim. Nós temos sempre tendência para... Sim. A indústria aí, tudo o que é... joga com isso. Joga. É as embalagens, porque às vezes não sei o alimento, não é? É as embalagens. As cores, a forma como... Sim, a forma como está apresentado. É o jogo da mind, ou seja, eu entro num restaurante, e há cadeias de restaurantes que têm isso, e tem um cheiro... pois, o cheiro também é importante. Umas características diferentes, e portanto motivam-nos para... E não nos enganam, eles motivam-nos para escolhas e para nos sentirmos bem, sim. Claro. E como estamos a falar nisso e nos sentimos bem com a comida, temos que falar na famosa chamada comida de conforto, não é? Que é muito interessante este conceito e que está cada vez mais... existe realmente parece existir realmente uma ligação entre determinado tipo de comida e o conforto emocional que nos dá. E ao mesmo tempo, muitas vezes essa comida nós comemos e depois temos um enorme sentimento de culpa, não é? E a minha questão para si é: como é que a gente faz esta gestão do... eu preciso de um confortozinho agora, de uma sopinha quente ou uma coisinha qualquer que me dê um confortozinho, e ao mesmo tempo a sopinha vá lá que não pode não dar muito sentimento de culpa, mas há outras coisas como o chocolate, outro tipo de comida que realmente às vezes a gente come e depois é um enorme sentimento de culpa. É melhor nós cedermos aos pouquinhos e comermos um bocadinho aqui, um bocadinho ali, ou resistirmos o mais possível e depois caímos no pecado da gula e vai tudo de uma vez? O que é melhor, assim, em termos, tipo, para não ser tão prejudicial para nós? Para já não cair no caldeirão, como ao rato. Portanto, não é deixar as coisas chegarem a esse ponto. Mas há bocado estávamos a falar naqueles alimentos que ou atuam na microbiota ou no cérebro, não é? E, portanto, tem a resposta que há alimentos que nos estimulam e nos segregam serotonina e nos deixam bem. Isto é como uma droga, ou seja, as drogas são como os aditivos. A gente tem o chocolate, tem os salgados, tem os crocantes, tem os ácidos, há tudo. E, portanto, há pessoas que têm mais características e é na altura, sabe-se lá porquê, porque o cérebro, ou porque está ali embebido numa calmaria e diz: eu preciso de um hug, eu preciso de um abraço. Então dá-me esse abraço, come qualquer coisa que eu goste. E ele manda nós comermos. Quer dizer, nós podemos nos dizer assim, agora isto tem que ter a ver estratégias psicológicas, ou seja, nós muitas vezes temos que perceber que comer um quadrado de chocolate, ou comer um bocadinho de gelado, ou provar isto ou aquilo, não faz mal, não é o problema do fazer mal. É a frequência com que se come e a quantidade. E a quantidade. Pronto, mas dizem-me assim: posso comer um quadradinho de chocolate preto a seguir ao jantar? E eu assim: faz favor que eu faço a mesma coisa. Eu também gosto de chocolate. Sim. Então e se eu comer? Depois já é muita coisa, percebe? A dada altura diz: doutor, eu já fazia isto e agora faço isto também. Olha, a tablete foi toda. A tablete. Eu assim: a tablete. Não, é que eu tenho pessoas que eu conhecia, amigas minhas, por exemplo, dizem-me isso. Por exemplo, por exemplo, um pacote de batatas fritas, e eu às vezes em conversa digo: eu às vezes, tipo, eu não como um pacote de batatas fritas inteiro, às vezes como só um bocadinho e depois ponho lá o pacote e depois vou comendo. E eu tenho pessoas que eu conheço que dizem: é impossível, eu tenho um pacote
minha frente, eu não consigo parar. E isto é uma coisa que eu acho que é muito comum, ou seja, esta situação é muito comum, em que as pessoas não conseguem mesmo controlar, ou das duas uma, ou tem, essa amiga minha que me diz, epá, eu não posso comprar, porque se eu compro e tenho lá na despensa, eu vejo lá aquilo e quando me dá aquelas vontades vou lá e como aquilo tudo de uma vez e pronto, não consigo controlar comer aos bocadinhos. Mas eu também acho que nós realmente, eu já descobri há muitos anos, na minha experiência pessoal, de que realmente eu tenho que, quando começa a dar-se vontade de comer uma coisinha que me pode trazer um sentimento de culpa, que mais me vale comer um bocadinho e aqui, depois um bocadinho daqui para a semana, que pelo menos a coisa acalma, porque se eu não como, o mais provável é eu depois comer tipo, mesmo uma coisa horrível, tal como essa minha amiga, tipo, um pacote inteiro, não é? E eu acho que isto é muito difícil de gerir, ou seja, porque envolve um controle que é muito complicado, porque, como disse o doutor há bocado, logo no início, nós temos esta ligação com a comida que é uma coisa muito visceral, não é? Nós precisamos de comer para Sobreviver, é viver, não sobreviver. é? Sim. E esta coisa de, sobretudo quando nós estamos em momentos mais complicados e a comida de conforto nos dá conforto, mas não é saudável. É muito complicado nós gerirmos esta coisa do agora apetece-me isto não é muito saudável, mas eu preciso mesmo disto. E por isso é que eu lhe fiz esta pergunta do se calhar o melhor é nós irmos aos bocadinhos e não resistir Não, assim durante muito tempo. por resistir, às vezes é saudável, mas só tem que dizer não, e isso Basta, tem a né? ver Tem que dar com um o basta. autoconhecimento que se tem de si próprio. Agora, há momentos em que uma pessoa diz, não, eu tenho que comer qualquer coisa disto porque me apetece. E Uhum. depois tem que ter estratégias, às vezes têm que ser ensinadas, de como é que há de limitar ou não, das duas uma, ou não fazer e pensar e ter uma estratégia para ou sair do sítio, ou ir fazer outra coisa, ou Uhum. arejar. Há várias maneiras, eu não sou propriamente um estratega disto, mas, Uhum. mas tenho que às vezes perceber estas coisas. Ou então dizer assim, olha, eu vou só comer isto e guardo como você faz as batatas. Mas isto é como dar o osso ao cão. Eu se mostro o osso, bem posso esconder, porque ele vai atrás dele, ou então Claro, tem que claro, cuidar mesmo. E há pessoas claro, que não claro, claro, conseguem. Há pessoas que não claro, claro, conseguem. claro. Mas isto é a nossa, é o nosso âmbito de coisas, que é, eu se gosto muito, eu vou comer. Eu sei que me está mas isto é a questão, muitas vezes, de algumas patologias. Eu sei que me está a fazer mal, eu reconheço que sim, mas não consigo. Pois, exato, Isto é uma exato. doença. É compulsivo, não é? É uma doença, Uma ou coisa seja, compulsiva. é uma alteração do Estado que precisa de ajuda, muitas vezes. Pois, se calhar é o melhor, não é? Realmente quando as Sim. pessoas não, O veem que facto, não o facto do conseguem contrário, controlar, se pois, o calhar o melhor contrário é. também é verdade, que é, eu não quero comer, não me apetece, eu sei que tenho que comer, mas não me apetece. Ou seja, isto Pois, são patologias. certo, certo. Estas coisas são doenças que têm que ser tratadas com Sim, sim, pessoas sim, sim. que Sim, não e lá são está os especialistas. estados de humor que nos influenciam, ou seja, um determinado estado de humor que nos leva a não querer comer, porque nós estamos de uma Sim. determinada maneira que realmente a última coisa que nos apetece é comer, e depois outro estado de humor em que realmente nós precisamos comer qualquer coisa porque precisamos mesmo daquele conforto que a comida nos dá, não é? E realmente o doutor tem razão, ou seja, quando a pessoa percebe que não consegue fazer este controle e esta gestão, se calhar o melhor é procurar mesmo ajuda, não é? Sim, porque às E vezes é para uma tentar questão de, é gerir. uma questão de sentar-se, perceber onde é que está o problema. As pessoas às vezes sabem o problema, não conseguem dar o passo como isso Sem resolve os gerir, problemas. Sim, depois, e isso como gerir a precisa de situação, apoio. de Precisa de apoio, ajuda. às vezes, sim, sim. E às Claro, vezes claro, há claro, problemas que não têm a ver com comida, são problemas de claro, outro claro. âmbito, mas que se refletem na comida, outros refletem-se no jogo, outros refletem-se na bebida, Exato, ou exato, no exato. fumar, ou em hábitos que não são saudáveis, percebe? Sim, Porque o sim, estilo sim. de vida é isto, é um conjunto de Sim, coisas, não é só um exercício físico, ou não é só não beber sim, é um álcool. conjunto de Coisas. fatores, Mas exatamente, há bocado falou exatamente. na comida de tacho. E a comida de tacho, não sei se sabia, mas é a comida mais saudável que existe. Que é a comida que leva mais tempo a preparar, Uhum. em que fica o caldinho dos nutrientes. Pois, pois, pois. E é a comida que é quase a base da dieta mediterrânea, do padrão mediterrâneo. O problema da comida de tacho é, como disse, é ótima, quentinha, saborosa. E nós temos uma esponja sempre na mesa que é ótima para aquele molhinho, que às vezes é o pão ou é o arroz. Eu costumo dizer que o português, como aliás outras
outras pessoas, mas o português gosta é de arroz com molho. Pois é, pois é. O goês, o moçambicano, o indiano gosta do caribezinho com o molhinho. É o que ela saber se há camarão ou caranguejo ou frango. Digo a brincadeira. Epá, e a gente esteja a molho saboroso com arroz ou umas batatinhas com azeite, a gente come. Claro, claro. Há que depois perceber que aquilo que é saudável depois tem que ter a contrapartida, que é um bocadinho as quantidades. Nós, entre aspas, todos nós nutricionistas não somos fundamentalistas de andar a dizer 53 gramas de batata. Isto não existe. Uhum. Existe para cálculos académicos, para eventualmente dietas muito específicas, mas para a população que quer, diga-me quanto de arroz vem aqui. Eu não vou dizer quanto de arroz, você tem que ter a noção, porque o arroz é todo diferente. Claro. Começar a pesar comida é o princípio da alucinação. Porque eu também não vou pegar no carro e todos os dias vou para o mesmo sítio, para o trabalho ou para o que é que seja. De vez em quando desvio-me. Então, se eu tiver aquela rua bloqueada, já não vou para lado nenhum. É a mesma coisa com comida. Ou seja, eu às vezes não tenho que carregar mais no acelerador porque vou fugir de qualquer coisa, gasto mais gasolina ou gasóleo. E a comida é a mesma coisa. Às vezes tenho mais fome como um pão. Às vezes tenho que variar as coisas e tenho que ter a noção daquilo que é para fazer. Depois depende da pessoa que temos em frente. Mas na questão da comida de taxa ou de comida que comfort food, que é como se chama comfort food, que é comida confortante, é a base do padrão mediterrâneo. Não se vê-se grelhados, mas assados no carvão, ou grelhados no carvão, assados no forno, mas a comida de tacho, aquela comida que vai para a mesa, tipo que às vezes tem refogado ou não é? Pois, porque tem a gordura, o azeite, não é? tem a cebola, o alho, tem ou não legumes, tem uma proteína, mas é toda ali embebida, aquilo está tudo ali. Aquilo é maravilhoso. É poupar, às vezes poupa-se com comida de tacho, e sabe bem. Até isso as pessoas deixaram de fazer. Sim. Eu às vezes pergunto-me quem é que faz jardineiro em casa. Pouca gente. Querem fazer bife. Bife de vaca. Ou bife de frango. Porque já ninguém faz comida de tacho. Porque demora muito tempo. Pois. Não sabem a fazer. E a comida de tacho é aquela que poupada, porque se poupa na comida de tacho, de tal maneira que se eu utilizar bife ou peixe, e se eu fizer esse mesmo peixe ou esse mesmo bife em tacho com outro tipo de coisa, dura dobro ou triplo das vezes. Pois. E a gente poupa dinheiro a fazer comidas de tacho. Podia ser um bom livro para fazer. Como poupar a fazer comida de tacho reconfortante. A outra parte é como saber comer comida de tacho saudavelmente. Mas porque aquilo é muito bom, não é? Quem gosta. Mas há pessoas que já não comem. Eu também a experiência é relativa. Não posso dizer que é... Mas há muita gente que quer fazer o bifinho na chapa e o arrozinho branco e está feito. Pois. Ou seja, lá está, é bife de frango porque faz bem. Arroz branco porque é o que é mais fácil. Mas não tem mais nada. Pois. Monocromática a comida agora. É muito monocromática. E leva-nos um pouco àquilo que há bocadinho abordou assim, ou tem abordado até ao longo da conversa, que é realmente este plano pessoal e conhecermos a nós próprios e como é que o nosso corpo reage aos alimentos, que é extremamente importante para chegar a esse plano também, não é? Ou seja, conhecermos a nós como é que o corpo reage aos alimentos e à alimentação para poder chegar a estabelecer um plano que é nosso, não é? Isso é muito importante, não é? Eu não sei se é o conhecer o corpo dos alimentos ou os alimentos do corpo, porque acho que há alimentos que se soubessem quem a gente é, fugiam. Sabe porquê? Porque eu vou explicar. Porque há pessoas que têm que ser ensinadas até o frigorífico, o que é que tem que ser. O que é que tem que ter o frigorífico? Porque depende. Se eu chegar a casa e até tiver, porque falei com alguém, e isso o motivou a fazer algumas coisas, ou seja, eu antes de saber como é que as pessoas reagem aos alimentos, aquela situação da pessoa que nunca come couve, de repente vai para casa e diz, agora vou fazer um estofado, imagina, de couve kale, acelgas, couve roxa, berinjela, e façam uma panelona daquilo. O nutricionista disse que era importante. E anda doente 2 dias. Pois. Cheio de gases. Porquê? Porque foi motivadíssima. Mas tem que ser motivadíssima. Mas depois fica assim, afinal faz mal, afinal não vou comer nada disto, afinal é aquilo. Eu disse-lhe que fazia mal e ele disse, não, isto faz bem. E então foi fazer tudo. Portanto, eu tenho que educar, a gente tem que educar, às vezes, as pessoas a ter alimentos. Às vezes eu tenho que fazer lista de compras. Eu tenho que fazer saladas e associações de saladas que as pessoas só sabem alface, tomate e pepino. Pois.
Às vezes não é o que o alimento traz de benefício para a pessoa e o que tolera, é o que a pessoa consegue comer e qual é a visão da comida que ela tem. Se for muito monocromática, se for muito fechada, a gente tem que ter calma com a pessoa. Não pode de repente esperar que ela seja um chefe de cozinha, que não é preciso. Tem que lhe dar ideias. Tem que Pois, ou mostrar seja, que é fácil é comer. tal aprendizagem, não é? É que é uma aprendizagem em várias vertentes, não é? Diferentes. Que é a aprendizagem sobre os alimentos e sobre a relação que os alimentos podem ter connosco, não é? E a nossa também, a nossa preferência de alimentos, ou seja, tem várias vertentes, não é? Não é uma coisa estanque. Uma pessoa não ter tempo para fazer um jantar porque chegou a casa tarde, não implica que coma mal. Exato. Ou então tem tempo para telefonar para a empresa X para trazer comida à porta, porque é mais fácil enquanto vai tomar banho e fica à espera no sofá. Pois. Mas isto tem a ver com a própria pessoa, ou seja, às vezes até é bom e é saudável trazer comida fora, não é? Mas não é o que a gente às vezes vê, porque Pois, nessa altura é que a gente escolhe as coisas que nunca consegue comer. claro. Eu nem lhe vou dar exemplos, mas não vai comer peixe cozido com batata e brócolos da empresa X. Que ninguém vai Pois. ter. Nem há. Eu acho que não há restaurantes agora aqui perto. Já Façam. não há, já não há, por Estava acaso, cozido. Não há, por não acaso acho que há. tem razão, eu tenho razão, que é difícil de encontrar um Não. restaurante hoje em dia que tenha coisas básicas, género batata Olha, cozida com peixe cozido e ovo cozido, imagine. por exemplo, Agora, e agora couve estou a cozida pensar. Não, por exemplo, redfish cozido com ovo cozido, brócolis e batata. e Não há. batata. Não há. Não há. Tem que fazer em casa. Agora, as comidas são todas muito para a frente. Ou então, muito diferentes. Sei lá. Ou estão comidas homogéneas, que é arroz de pato, Pois. bacalhau. Porquê? Porque é conveniente para os que produzem, mas também as pessoas que os compram normalmente não fazem isto. Portanto, é um benefício. Portanto, às vezes é preciso ter, e até chegar ao ponto de ajudar as pessoas, se têm vontade ou não, ou então vão escolher coisas saudáveis. Por exemplo, eu posso passar no supermercado neste momento e escolher dentro daquilo tudo algumas coisas que são mais saudáveis que outras e que beneficiam. Certo. Mesmo que não tenha experimentado, tem que alertar para isso, porque é uma mais-valia, como é óbvio. Claro. Por isso, é normal que a gente muitas vezes, além do plano, ensine coisas à volta que são às vezes mais importantes para a pessoa, a dar ideias, exemplos, a organizar. Às vezes há a pessoa que diz, doutor, aquilo que me ensinou com aqueles legumes, ou com aquela... Olha, não é que toda a gente gostou daquilo. Olha, não imaginava que fizesse assim. Ando há anos para tentar fazer coisas diferentes e não consigo. Ou seja, até a própria literacia alimentar, a maneira como se faz, as confecções caíram em desuso. Há pessoas que não têm um forno e nunca usaram o forno. Há pessoas que não gostam de peixe cozido, mas nunca usaram o forno para fazer peixe, por exemplo, em papelotes, que não é preciso ser assado, seco, e com um cheiro em casa que não se pode. E depois as pessoas querem comer bem, não ter que lavar a louça, não ter cheiro em casa, é tudo clean. É como aquela história de ir à casa de banho e não cheirar a porcaria. Pois. Então, mas como é que uma pessoa pode ter tudo? Não se pode ter tudo. Bem, eu tenho que dizer aqui que aprendi com o doutor uma receita que eu já disseminei por todas as pessoas que eu conheço, que é da água frutada, que ajuda Aromatizada. imenso, aromatizada com fruta, que é uma coisa tão simples e que realmente nunca me tinha passado para a cabeça. E quando eu partilho com outras pessoas, as pessoas também, realmente não, realmente é capaz de ser bom, mas nunca me tinha passado pela cabeça. Porque há aquelas águas que já existem no supermercado, né, que têm sabores, mas não é a mesma coisa que quando a gente as faz em casa, é bastante diferente e é muito melhor, são muito mais saborosas as águas com fruta em casa do que aquelas que nós As compramos. águas aromatizadas têm o benefício de... O benefício é relativo, é ter uma água com sabor. Se depois têm lá um bocadinho mais de potássio, se tem um sabor que a gente gosta, são os autênticos refrescos caseiros, sem grandes coisas. Em que a gente aproveita, às vezes, até cascas de fruta, ervas aromáticas, canela, cravinho, o que a gente quiser. Utiliza cascas de fruta, alguns legumes, fervidos ou não, e já são mais parecidos com chás. Portanto, são coisas que não é que façam bem, mas têm o seu benefício. Agora, a água da torneira, a água engarrafada, nós precisamos de 1,5 litro, 2 litros, conforme, ou mais ou menos conforme aquilo que é o gasto calórico que nós temos, precisamos de mais ou menos água. Nós precisamos é de água. Se essa água vir de forma da sopa, do chá, ou das águas aromatizadas, ou da água da torneira... Ou da água da torneira, exato. Ela que venha. Agora, o que interessa é que venha, pois. Se por acaso uma pessoa tiver normalmente o hábito de fazer sumos refrigerantes,
esses tem que se ter cuidado para dias de festa, porque é uma coisa que a gente pode apresentar. Lá está, é uma variante à alimentação, mas que existe. Existem sumos bons, e sumos com mais ou menos açúcar, mas de polpa de fruta, refrigerantes. Há sumos que nem têm fruta, eu nem sei se tem água, tem lá um líquido qualquer com corante. Epá, olha o que é. É a festa de alguém que a gente vai ver lá aquilo e opta por beber ou não. Mas essas águas aromatizadas são uma forma alternativa de fazer uma água com sabor. Ok. Sim. Assim como outras receitas, por exemplo, a gente está aqui falando na receita, mas em as receitas, e há bocado estávamos a falar antes de entrar no ar, mas eu que não sou dado à cozinha, ou seja, eu adoro cozinhar, mas não tenho onde cair. É verdade, não tenho jeito. Mas eu, olha, eu sou um frustrado, porque eu às vezes eu tenho que seguir a receita, passo a passo. Eu fico estressado. Eu quando faço as consultas e estou aqui a tratar das coisas, não fico estressado assim, mas quando estou a fazer uma receita, é angustiante, como aquilo não sai da alma. Tenho que sair da visão. Mas eu não tenho mesmo queda. Mas entretanto, houve aquela oportunidade de fazer um livro sobre um livro sobre receitas e adequadas a pessoas que fazem quimioterapia ativamente, ou seja, estão a fazer quimioterapia e aos sintomas que podem ter. Desde as náuseas, vômitos, diarreia, boca seca, falta de apetite, excesso de apetite, obstipação, portanto, adequando aos sintomas com o impacto que as pessoas vão tendo durante a quimioterapia, o livro está feito com receitas. Daí a questão do livro, eu fui um bocadinho o supervisor das receitas, mas tudo aquilo que foi o fazer e pôr em prática tem a ver com a outra parte. Eu não sei se posso dizer. Se é que eu Pode digo. dizer, à vontade, diga. Entre a CUF e o Pingo Doce teve a perspectiva de fazer as receitas, pôr-las em prática, fotografar, e o chefe do Pingo Doce foi maravilhoso nisso. Eu ainda dei para lá umas dicas, vi todas as receitas, aprovámos, mas realmente aquilo está muito bem feito e prático dentro da dieta mediterrânica. Ou seja, o objetivo era um padrão saudável de alimentação, adequar a uma especificidade dentro de um tratamento de quimioterapia. Exatamente. Por isso é que de início eu disse, é preventivo, não trata, acompanha os doentes no tratamento e depois pode ser até dentro de um plano mais abrangente e mais específico de prevenção terciária, sempre que as pessoas, nomeadamente da quimioterapia ou da oncologia, acabam e a gente pode acompanhar. Mas isto aplica-se a várias coisas. Portanto, a gente pode sempre adequar uma forma saudável de comer dentro daquilo que temos à frente de sintomas. E foi o que a gente conseguiu fazer. Digo, até a mim surpreende-me ver o livro. Porque ainda agora vejo as receitas e digo, são boas. Claro que eu não tenho especificamente nada a ver com as receitas na maneira como estão escritas. Há algumas ideias, aí será o Pingo Doce e o chefe que têm a mais-valia. E tem muito bom aspecto, devo dizer, e o link para o livro está na descrição do episódio, e para quem quiser consultar o livro pode consultar através do link. Pode enviar. Pode experimentar, experimentar e pode experimentar e podem enviar as vossas experiências que eu depois partilharei com o doutor. E estamos a chegar ao fim deste episódio, doutor, já lá vai 1 hora e pouco. Realmente este tema nunca mais acaba, não é? Nós temos tanto que falar. Eu ia só perguntar se há algum recurso, já falou do livro, mas há mais algum outro recurso que possa ajudar as pessoas e que me tenha escapado ou que não tínhamos aqui falado na conversa, se tem mais alguma coisa que queira acrescentar. Às vezes não é tão específico, mas se quem estiver interessado, às vezes em alimentação saudável, dieta mediterrânica, mesmo dentro do plano alimentar, há algumas situações de vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, algumas características, não estou a dizer que, mas de uma fonte mais credível, ir à Direção-Geral de Saúde, a um site que é o Nutrimento, ou seja, pesquisar ali um bocadinho, há lá links que dão acesso a outras plataformas e que às vezes são de mais fácil e mais aceitáveis, ou seja, claro que há pessoas a escolher blogs, não estou a dizer que, mas aquilo pelo menos temos lá a noção de que as regras estão ali e é por ali que a gente tem que reger. Mas pronto, será sempre a Direção-Geral de Saúde, Nutrimento, há vários links depois que dão acesso à alimentação saudável, a descrição de certos fatores, por exemplo, sobre o ômega 3, sobre o exercício, e eles falam muito bem sobre isso de uma maneira simples. Aliás, há colegas meus a trabalharem no Ministério da Saúde com essa perspectiva de fazer
o overspread, ou seja, fazer uma Partilhar disseminação das informação. ideias que estão concretas, concisas. Depois pode haver outras pessoas noutras plataformas que especificam certo tipo de coisas e que dão muita importância. Mas é como na nutrição. Nós temos a parte nutricional, mão na massa, e depois temos a parte de investigação. Certo, Portanto, certo. temos, como nos médicos, nós temos alimentos que têm propriedades químicas que têm benefícios. Claro, Muitas claro. vezes não são evidenciados que aquele alimento com aquela substância, numa determinada quantidade, tenha esse benefício. E isso existe uma associação, já agora, uma associação europeia, a EFSA, que é a única entidade europeia que certifica as alegações para a saúde. Ou seja, se eu disser que X gramas de nozes têm benefício naquilo que é a circulação, nomeadamente na contratabilidade de artérias e veias, eu não estou a mentir. 70 gramas de nozes têm benefício para a saúde. Então, nomeadamente na circulação. Mas se eu disser que os amendoins também têm, já não é verdade. Ou seja, não há evidência científica, percebe? Mas os amendoins são piores que as nozes. Não, os amendoins têm outro tipo de... Outro tipo de propriedades, de características. Mas que não têm uma evidência, não é? Claro, Tão claro. Vou-lhe dar outro exemplo. Só para acabar. 100 gramas de aveia têm os beta-glucanos que é preciso para baixar o colesterol. Mas ninguém come, é raro comer 100 gramas de aveia todos os dias. Isso implica, são 10 colheres de sopa de aveia. É preciso comer 5 colheres ao pequeno almoço, 5 colheres ao lanche, para haver, objetivamente, evidência científica que pode baixar o colesterol. E o efeito, ou seja, para que o efeito se possa sentir. Ou seja, se calhar eu vou comer um bocadinho de aveia, mas depois vou ter uma alimentação mais variada durante o dia e vou ter o mesmo benefício. Mas não se consegue perceber. Portanto, uma alimentação equilibrada tem a ver com vários fatores, não só com o alimento específico. Sim. O site que o doutor falou é o nutrimento.pt, para quem estiver interessado em ir verificar aquilo que o doutor falou e encontrar mais informação sobre esta questão da nutrição e da alimentação. E estivemos então a conversar com o doutor Telmo Barroso. O doutor é nutricionista e licenciado em dietética pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. É também nutricionista especialista em nutrição clínica pela Ordem dos Nutricionistas, com pós-graduação em nutrição clínica pela Faculdade de Medicina de Lisboa e em nutrição em oncologia pela Universidade Católica. A sua atividade profissional, além das consultas de nutrição, passa também por ser professor adjunto convidado na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Doutor, eu agradeço-lhe muito a sua generosa participação e disponibilidade. Eu sei que tem uma agenda super ocupada. Sim, a esta hora já começa mas lá conseguimos. Sim. Lá conseguimos e eu agradeço-lhe imenso a sua participação. Muito obrigada. E nós, o Extensamente vai voltar para a semana com mais um tema e mais um convidado, que por acaso vai ser uma convidada. Até lá podem contactar através do e-mail para podcastextensamente@gmail.com ou na página do YouTube ou no Instagram, onde quiserem, o que quiserem, podem partilhar, seja opiniões, comentários, sugestões, o que quiserem. E, claro, como eu digo sempre, não se esqueçam de expandir a vossa mente. Até breve!